José Carlos Araújo. Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Hora e vez do futebol carioca pra você. Você vai saber hoje no Jogo Aberto Rio o sorteio, como ganhar a camisa do seu time de coração. Resultado hoje, sexta-feira, no finalzinho do programa. No Fluminense, o repórter Fábio Azevedo revela que os jogadores só pensam na final da Copa do Brasil quarta-feira que vem. E no Flamengo, a comemoração da permanência do técnico Ney Franco. Tem seleção brasileira hoje, sim, senhor. Kaká e Ronaldinho Gaúcho são titulares no amistoso contra a Inglaterra, reinaugurando o estádio de Wembley. E a partir de agora, o seu clube em primeiro lugar na tela da Band. O primeiro destaque dele é sempre com cartão vermelho. Para quem será, hein? Gilson Ricardo. Pois é, garotinho, vou dar cartão vermelho para a diretoria do Botafogo, que está cobrando do Acácio, que é o treinador de goleiros, o frango do Júlio César. O cara come o frango, a culpa é do treinador de goleiro? Pô, o cara faz um trabalho sério, Acácio foi um goleirão. Aí agora, ô Acácio, por que ele comeu um frango? Comeu um frango porque ele foi mal na bola. A culpa é do Acácio? Pô, peraí. Garotinho, o Gilson tem toda a razão. Eu tenho visto os treinos. Treino Caio Martins? Isso, o treinamento lá em Caio Martins. E o Acácio arrebenta com os goleiros. Um belo de um treinador de goleiros. Isso aí é brincadeira, hein? Não é bem assim, não, né? É verdade. Ele é repórter da Rádio Bandeirantes AM. Está aqui com a gente hoje o nosso Luiz Alves, ele que cobre o dia a dia do Vasco da Gama. Seu destaque, Luiz? Boa tarde, Boa tarde. Carlos. Prazer imenso estar aqui participando. E meu destaque vai para o jogador Moraes. Por quê? Que volta a ter, bastou ter o seu nome divulgado na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América, e os principais sites da Europa já demonstram times de ponta, especialmente o futebol português através do Futebol Clube do Porto, demonstrando interesse em contratar Moraes. Valeu, baixinho merece uma amarelinha da seleção brasileira, mas ele ganhou apenas uma passagem para passear com a seleção. Será que agora convocado ele vai jogar? pelo Dunga, Será né? que agora ele joga? Agora não sei se ele vai jogar, não. Aí vem o destaque do Canhotinha. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, amigos. O inglês é diferente, né? Lorde e tal. Chegou a delegação, chamou o Dunga, o dono lá da história. Ô, Dunga, faz favor, senta aí. Quero saber se o Ronaldinho e o Kaká vão jogar. Aí o Dunga tomou um susto. Por quê? O treinador sou eu. Quem vai escalar sou eu. Eu quero saber. Senão vocês não vão pisar nesse gramado zerado. Porque o Wembley, né? Mas tá saindo tudo, tá zerado. Isso, arrumou tudo. Quero saber se os dois vão jogar. Não, então tá bem, senão não vai ter jogo. Aí o Dunga escalou os dois, porque os dois eram reservas na seleção do Dunga. Agora, o Dunga reclamou muito do gramado de Wembley. E sabe o que me fez lembrar? Na Copa de 78, na Argentina, o Brasil ficou sediado em Mar del Plata. Um timaço, Zico jogando uma bola redondinha, sob o comando do Cláudio Coutinho. E acontece que o gramado ia saindo todo. E o Wembley foi reformado. Olha aí, o gramado está soltando completamente. Agora, no Fluminense, Fábio Azevedo passou pra gente que os jogadores não esquecem a Copa do Brasil. Não pode esquecer, porque quarta-feira que vem é a finalíssima e o Fluminense tem que mandar para ver, tem que mandar bem lá dentro do Orlando Scarpelli. Mas tem que lembrar antes, ô Luiz Alves, que tem o Vasco Fluminense domingo no Maracanã, hein? Exatamente, e o Vasco da Gama levando muito a sério, claro, essa partida, já que para o Vasco resta somente agora o Campeonato Brasileiro para tentar chegar na Libertadores, que sempre foi o grande objetivo da diretoria do Vasco da Gama. E o técnico Celso Roth destacando, Denis, que a importância dessa partida do Vasco da Gama conseguir mais 3 pontos aí nesse Campeonato Brasileiro. O Luiz Alves soltou, não foi gravado não, ele faltou o Denis, porque o Denis está ao vivo na Rádio Bandeirantes AM, nesse horário. Vamos conferir o Fabinho no ambiente, no clima do Fluminense nas Laranjeiras. Alô, Fábio. Os jogadores do Fluminense não conseguem esquecer a Copa do Brasil. E a final contra o Figueirense é o assunto principal. A gente sabe das dificuldades que a gente vai enfrentar domingo e na quarta-feira. Então a gente tem que ter tranquilidade, sabedoria para saber distinguir
cada jogo. Aí você fica pensando no Figueirense, no jogo, no título. Só que a gente tem que pensar agora no Vasco. Pensar no Vasco no domingo, que vai ser um jogo bastante difícil também. Mas antes da decisão, o time tem o Vasco no caminho. Com ou sem Romário, ninguém deixa de lado o clássico no Maracanã. O Renato deve poupar aí os jogadores pro jogo do Vasco, pra gente trabalhar mesmo essa semana. E até porque é um jogo, assim, que não tem como voltar, né? A gente perder algum jogador por uma lesão ou outra. Não que o Vasco não seja importante, pelo contrário. Renato Gaúcho vai manter o time reserva no Campeonato Brasileiro. O goleiro Fernando Henrique, o único titular, quer enfrentar o Vasco no próximo domingo. Ainda mais depois do 10º gol do atacante Romário já ter saído. Mesmo sabendo que temos o Romário pela frente, mas essa pressão do 10º gol de sofrer já foi. Então, graças a Deus, a gente entra um pouco mais tranquilo. Olha o que é a paixão pelo clube do coração, como a galera que participa aqui do concurso para ganhar a camisa do seu time. Publicado hoje no jornal O Globo, matéria paga, o Fluminense precisa mudar, assinada por um torcedor, o Hélio Susequinde. Olha o registro aí, Fluminense precisa mudar, tá na telinha. E aí, resumindo, ele veta Carlos Alberto, Cícero, pede aquele meio-campo do time B, que no sábado passado derrotou o Internacional por 3-0. E o meio-campo era Romeu, Maurício, Davi e Thiago Neves. E o cara pagou uma grana para mostrar o desejo dele. Quer pagar para dizer qual é o meio-campo melhor? Teu, Gerson? Hein? Quer pagar? Não, eu estou recebendo para dizer, né? Naturalmente. Agora, eu acho que o jogador, eu acho que ele tem um pouco de razão, mas eu acho que o jogador não tem nada com isso. O problema é quem contrata. Contratou mal, vai pagar mal, vai passar esses vexames todos aí. Então, para contratar, tem que saber contratar. Não é de qualquer jeito, porque o jogador é um profissional, tem nada a ver com isso. Ou ele joga ou não joga. Quem tem que dizer é quem vai contratar. E quando contrata mal, acontece isso aí. Em outras palavras, Gil, seria uma carta aberta ao Renato Gaúcho? Seria até ao próprio Carlos Alberto, né, Zé Carlos? Porque o Carlos Alberto veio com fama de Pelé. E até agora ele só tá jogando o que é o Carlos Alberto mesmo. Não tá jogando nada. Esse último jogo, inclusive, foi vaiado pra caramba pela galera, né? Ele faz aquela jogada, limpa pra cá, dribla pra lá, arruma. Mas não sai nada, fica nisso mesmo. Parece galinha, só fica ciscando. E você quer ganhar a camisa do seu time de coração? Ainda dá tempo, hein? É só enviar uma mensagem eletrônica para jogoaberto@bandrio.com.br e responder quantas vezes o Fluminense chegou na final da Copa do Brasil. O resultado no final deste programa, Jogo Aberto Rio. Agora, 12h38, vamos para um rápido intervalo, cumprimentando o Americano Futebol Clube, que hoje está completando 93 anos de existência. Alô, Campos, aquele abraço. A gente volta já já. Oi, tudo bem? Você é? Seu vizinho da frente. Da frente? É, você pega essa rua aqui, passa a ponte, o viaduto, anda 8 quarteirões, ali naquela casinha branca, sabe? E eu te conheço? Não, você vê que coisa, morando tão perto. No Brasileirão, ou você vira assinante da Sky, ou vira amigo de um. Ligue agora, Sky Rio, 2128-4000, 2128-4000. Grandes empresas já descobriram as vantagens de ser cliente ouro, mas a Orotáxi quer mais, quer você. São 260 motoristas treinados, com carros modernos, com 4 portas e ar-condicionado, para conforto, segurança e rapidez. Sua empresa terá relatórios para controle de transporte. Poderá faturar pelo preço de um táxi comum do Rio de Janeiro, mas com a estrutura Orotáxi. Disque 2106-7777. Chame o amarelinho especial e sinta a diferença de ser cliente ouro. Taberna da Glória. Desde os anos 40, se mantém como um dos mais badalados points da cidade, onde se reúnem artistas e personalidades de todas as áreas. Cardápio internacional e variado, com massas, carnes nobres e frutos do mar. A Taberna da Glória tem o conforto do estacionamento fácil, aceita tickets, cartões de crédito e faz entrega em domicílio. Taberna da Glória, Rua do Russell 32, A e B. Glória, ao lado do metrô da Glória. Reservas pelo telefone 2265-7835.